Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à nossa aula de projeto de fábrica, mas antes de começar, vou esperar entrar mais gente na nossa aula, que aí o rendimento fica melhor, porque nós vamos corrigir nossa prova. Só um instantinho, por favor.
Bom, mesmo com pouca gente aqui, eu vou começar a fazer a correção da prova, gente. Por nós não podemos esperar mais, não. Então vamos lá. Primeira questão. Em um projeto de uma fábrica, um aspecto bastante importante é a definição da estratégia de produção a ser adotada. Esta estratégia deve ser muito bem escolhida porque envolve grandes custos e, caso se deseje modificá-la, haverá grandes custos envolvidos também, né? Então, verifique as afirmações a seguir e identifique as que são corretas. Primeira, na fabricação sob encomenda, o cliente pode exigir que o produto não seja comercializado pelas outras empresas. Isso é verdade, né, gente? Se você vai fabricar algo sob encomenda para um cliente, o cliente pode exigir que ele não seja, o mesmo padrão não seja entregue a outras pessoas. É o que se faz na China, né? As indústrias daqui mandam construir na China, mas dizem para as fábricas lá que elas não devem fazer esse produto para outros clientes, né? Não funciona muito essa proibição, mas isso é um detalhe, né? Então é verdadeira essa daqui. Segunda, na obtenção de recursos mediante pedido, as partes do produto são fabricadas e, conforme os pedidos chegam, as montagens são executadas. Não, não é verdade isso. É um pouco diferente disso, né? Lá no livro vocês podem ver a alternativa correta. Terceira, na produção para estoque, os produtos são produzidos e estocados para serem posteriormente comercializados. Sim, isso é um fato. É assim que trabalham certas indústrias, né? Então nós temos as alternativas 1 e 3 sendo corretas. E há uma observação que eu me esqueci de fazer no começo, é o seguinte: a ordem das questões para vocês deve ser a mesma em que eu coloquei as questões no portal, que é essa ordem que eu estou mostrando para vocês. Provavelmente é a mesma, mas as alternativas de cada questão certamente não são as mesmas. Então, para um de vocês, prevejam que a minha alternativa certa é a B, né? Para alguns de vocês pode ser a B, para outros a C, para outros a A e assim por diante. Então, não vamos nos apegar na letra da alternativa certa, mas sim no conteúdo dela, tá bem? Na minha versão da prova, a alternativa certa é a B. Tá? Apenas as afirmações 1 e 3 são corretas. Vamos partir para a segunda questão. No projeto de uma empresa de prestação de serviços, vários aspectos devem ser considerados, inclusive alguns diferentes do que se tem do que se tem em fabricação de produtos. Então, sobre esses aspectos, considere as seguintes asserções. Vamos ver então quais são as asserções aí. Primeiro, nesse tipo de questão, gente, é o seguinte: são duas afirmações. Vocês vão verificar quais, se elas, as duas estão certas ou erradas, ou uma certa ou outra errada. E caso vocês concluam que as duas são corretas, você tem que verificar se a segunda justifica a primeira, tá bom? É assim que funciona essa questão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira afirmação: a preocupação com a qualidade deve ser evidenciada em todas as etapas do processo. Isso é verdade ou não? Bom, isso nem precisa consultar livro nem nada, né, gente? Isso é óbvio, né? Preocupação com a qualidade todo mundo tem que ter sempre, né, em todas as etapas do processo. Então, essa é verdadeira. A segunda afirmação diz: o cliente interage continuamente no processo e busca mais intensamente a qualidade. Tá certo? Isso nós estamos falando de prestação de serviços, né? Sim, também é verdade. Agora, por causa do cliente, nós vamos ter uma preocupação? Sim, é óbvio, né? Já que o cliente está continuamente interagindo, nós temos que ter uma preocupação com todas as etapas do processo. Até porque o cliente deve se sentir bem atendido e isso vai gerar um processo muito melhor para nós e para ele também, né? Então, a alternativa certa é: as duas asserções são verdadeiras e a asserção 2 é uma justificativa correta da asserção 1, tá bom? Vejam na sua prova qual é a alternativa certa em função do conteúdo, tá bom? Só um instantinho, gente.
Então vamos lá, terceira questão. No projeto de uma fábrica, vários conceitos devem ser levados em conta. Por exemplo, no que diz respeito à organização do ambiente de produção, existem três aspectos principais que devem ser considerados. Sobre esses conceitos, considere as seguintes asserções. Primeira afirmação, primeira asserção. A visibilidade é parte do conceito dos 4 Vs da produção. Sim, isso é uma verdade, né? Visibilidade é uma das partes do conceito. Segunda afirmação, a produção em linha deve ser adotada quando se analisa a relação entre o volume e a variedade de produção. Não, não é nessa hora que que se adota essa filosofia. O conceito é diferente. Terceira afirmação, volume de produção e variedade de produtos normalmente caminham em direções opostas. Ou seja, quando se aumenta uma característica, a outra diminui. Isso é verdade, tá? É impossível você ter uma variedade grande de produtos com um volume de produção grande de todos os produtos também. Você precisaria de uma empresa monstruosa, né? Então, normalmente é o contrário. Então, a primeira e a terceira afirmações são as corretas. Então, nós vamos ver aqui que a alternativa B, na minha opção, na minha versão da prova, afirma apenas as afirmações 1 e 3 são corretas, tá bom? Então, na minha versão, essa é a verdadeira. Vamos para a quarta pergunta. No projeto de serviços, existem várias fases a serem cumpridas. Existem várias fases a serem cumpridas para o sucesso da empresa. Com foco nessa ideia, marque a alternativa correta a seguir, tá bom? Então vamos lá. A. Para a concepção do serviço, devem ser empregados fluxogramas para que o funcionário que interage com o cliente possa atendê-lo corretamente. Não, não é isso que existe lá, não. B. No projeto das instalações do serviço, definem-se todos os aspectos sobre a localização da empresa visando atender bem o cliente. Sim, no projeto das instalações, a localização é ponto-chave, né? Não adianta você ter uma empresa num lugar o seu escritório num lugar, o local de fabricação em outro, que é distante de onde ficam os seus fornecedores e distante do cliente. Não, não dá, né? Isso tem que ser muito bem visto. Então a B está correta. Vamos ver as outras de qualquer forma, né? Alternativa C. A avaliação do serviço para sua melhora deve ser efetuada principalmente na fase de concepção do serviço, para que a empresa entregue um serviço de acordo com o que o cliente deseja. Não, não é nessa fase que se faz isso. Alternativa D. O recrutamento e o treinamento dos funcionários devem ser promovidos na fase de avaliação e melhoria do serviço, para garantir que o cliente seja bem atendido. Não, a fase de avaliação e memória não, tem que ser bem antes disso, né? Da avaliação e melhoria, seja, bem antes que isso. Alternativa E, a definição do pacote de serviços deve ser feita simultaneamente com o projeto das instalações do serviço, para que esse projeto seja feito de acordo com o que será ofertado ao cliente. Não, é em momentos diferentes que eles são feitos, tá? Então, a questão 4, a alternativa certa é a B. Vamos para a questão 5. Quando a demanda de uma empresa é elevada, é preciso ter produção contínua, muitas vezes com 3 turnos de trabalho por dia, todos os dias da semana. Se uma empresa opera com 3 turnos de 8 horas por dia, todos os dias da semana, e tem 2 paradas programadas de manutenção por semana, cada uma com 4 horas de duração, qual é a utilização dessa empresa? Bom, gente, nós já fizemos um exercício muito parecido no livro, resolvemos o exercício do livro, né? E eu vou, só um instantinho que vou ver se eu tenho a minha solução aqui. Só um instantinho que eu vou procurar aqui na minha solução.
Bom, se vocês observarem aqui no livro, que eu estou abrindo no livro, aqui na página 75, página 75 do livro, a solução está aqui, né? Exatamente do mesmo jeito que é feita essa daqui, né? Então, nós temos que calcular o número de horas por semana que ele trabalha, no caso, são 24 horas vezes 7, né? 24 horas vezes 7, e nós temos duas paradas de 8 horas, de 4 horas cada uma, são 8 horas. Fazendo as contas, nós vamos chegar a um resultado parecido com esse, mas que vai dar aqui no na nossa prova. Vai dar 0,95. Essa é a utilização da empresa que nós vamos ter, tá bom? Questão número 6. Quando se vai projetar uma fábrica, um dos fatores a ser considerado é o nível de tecnologia a ser adotado na empresa. Normalmente, quanto mais avançada a tecnologia, melhor o desempenho da empresa, mas também maior o investimento. Para tomar essa decisão, é preciso analisar vários fatores. Então, considere as seguintes asserções. Vamos ver quais delas são corretas, né? Primeiro, a automação da empresa pode ser fixa, programável ou flexível, o que ajuda a decidir sobre o nível de estabilidade da empresa. Não, isso não tem essa função, não. Segunda, o uso correto da matéria-prima e o uso racional da energia para a fabricação definem o aspecto socioambiental da decisão. Sim, essa afirmação está correta, tá? 3. A repetitividade na produção, com o mínimo de variação em suas características do produto, demonstra o nível de confiabilidade para a decisão. Também está correta essa afirmação. Então, nós temos que a segunda e a terceira são corretas. Então, dentro das alternativas que eu tenho aqui, nós vamos ver que na minha versão da prova é a alternativa C, que é apenas as afirmações 2 e 3 são corretas, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão 7. No projeto de uma nova fábrica, é preciso definir os equipamentos que serão adquiridos. Esta definição nem sempre é algo fácil, pois às vezes envolve equipamentos de grande porte com custo muito elevado. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmações. Então, esse tipo de questão tem duas afirmações e nós vamos analisar cada uma das afirmações se é verdadeira. E pode ser verdadeiro, falso, etc. Né? Se as duas forem verdadeiras, aí eu vou ter que verificar se a segunda afirmação justifica a primeira, tá? É assim que funciona esse tipo de questão. Mas imagino que vocês já fizeram muitas provas com questões desse tipo, né? Mas é bom sempre dar uma frisada nisso, né? Então vamos lá. Primeira afirmação. Sempre que possível, devemos especificar equipamentos já existentes no mercado. Bom, isso é óbvio, né, gente? Que se você especifica um equipamento que não existe, ele vai ter que ser projetado, bolado e fabricado especialmente para você. Então, o custo dele vai ser muito elevado, né? Então, olha aqui, ó. Por quê, né? Vamos deixar o porquê para depois, vamos ver a segunda afirmação. Equipamentos muito específicos são importados e têm custo muito elevado. Bom, o tem custo muito elevado é verdade, mas os são importados não necessariamente, né? Então, você pode ter equipamentos nacionais que têm custo muito elevado também. Então, como a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, nós não temos que analisar a inferência entre elas, né? Então, na minha versão da prova, a alternativa certa é a D, dizendo a asserção 1 é uma asserção verdadeira, a proposição verdadeira, e a 2 uma proposição falsa, tá? Vamos ver a oitava. Para se projetar uma fábrica, um dos fatores mais importantes é a decisão sobre a capacidade de produção a ser instalada. Com isso, vários conceitos devem ser levados em conta para que a decisão certa seja tomada. Então, considere as seguintes asserções. 1. Se a demanda crescer e se aproximar da capacidade máxima, poderá haver um abalo na confiabilidade da empresa.
Sim, isso é verdade, porque se a demanda cresce e fica muito próximo da capacidade máxima da empresa, qualquer tipo de problema que você tenha vai fazer com que você não atenda aos seus clientes, né? Quebra uma máquina, um ou mais funcionários ficam doentes, então você vai ter um problema na sua produção que vai fazer com que você não consiga atender os seus clientes. E isso é o conceito de confiabilidade, você vai perder confiabilidade. Então é verdadeira a primeira. Segunda, se a demanda for muito menor que a capacidade instalada, isso representará ociosidade, o que poderá aumentar os custos unitários do produto. Sem dúvida, isso é verdade também, gente. Por quê? Porque você tem uma série de máquinas lá e por causa da demanda baixa, você teve que parar uma série de máquinas. E essas máquinas têm custo, tá? Mesmo paradas, elas têm depreciação, elas têm algumas, às vezes elas têm gasto de energia, elas têm custo de manutenção também. Então, tudo isso é custo que existe nela e que não vai ser pago. Então, você vai aumentar o custo unitário dos seus produtos. Então, a segunda também é verdadeira. Terceira, quanto mais próxima estiver a demanda da capacidade produtiva, menor será a flexibilidade da empresa em atender a flutuações do mercado. Isso é verdade, né, gente? Porque você está muito próximo da capacidade máxima da sua empresa. Se o mercado dá uma aumentada na demanda, você não vai ter condições de atender, tá? Então isso é algo fatal para sua empresa. Quer dizer, óbvio, não é que seja fatal. O bom da empresa é trabalhar muito próximo da capacidade máxima, né? Mas isso é um fato que pode ocorrer. Você pode perder mercado por causa disso, tá bom? Então as três são corretas. Nós vamos ver aqui. A alternativa correta, na minha prova, todas as afirmações são corretas, que é a alternativa A. Na sua prova, você tem que verificar isso direitinho, como é que é, tá? Nona, no planejamento e controle da capacidade da empresa, vários fatores devem ser levados em conta, pois custos muito elevados podem estar em jogo. Então, selecione a alternativa correta sobre esse assunto. Alternativa A. O planejamento de médio prazo leva em conta tempos que variam de 8 a 24 meses e verifica possíveis variações na produção. Não, o prazo está errado, não é esse o planejamento de médio prazo, né? B. É preciso fazer uma análise do comportamento da demanda para verificar se a capacidade da empresa está de acordo e se é possível adequá-la. Sim, isso é verdade, tá? Essa é a alternativa correta da nossa questão. Mas vamos ver as outras alternativas. No planejamento de curto prazo, que não deve exceder 24 meses, verificam-se os investimentos de grande porte e seu impacto na empresa. Bom, na verdade, curto prazo não é 24 meses e não é o investimento de grande porte que é verificado nessa época também. Alternativa D, o planejamento de longo prazo, que não deve exceder um tempo de 7 anos, verifica a demanda pelo produto na região, adequando a produção da empresa a ela. Não, não é feito nesse momento esse planejamento e o longo prazo não é de 7 anos também. Alternativa E, o nível ideal de capacidade produtiva da empresa é alcançado quando o custo unitário do produto é o mínimo possível. Não estão relacionados, não tem nada a ver, tá bom? Então, na questão 9, a alternativa certa é a alternativa B. B na minha versão, né? Você precisa ver na sua versão qual seria, né? A décima é uma outra questão de conta também, né? Uma empresa de fabricação de móveis trabalha 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. A manutenção preventiva dos equipamentos é feita usando 4 horas por semana. Na movimentação dos produtos entre as máquinas da produção, há um gasto de aproximadamente 1 hora por dia. Com esses dados, pode-se dizer que a produção real e a utilização da empresa são, respectivamente. Bom, nós vamos fazer umas contas, eu vou verificar a minha resolução aqui, só um instantinho, gente, que eu tenho que achar.
Bom, pessoal, a forma de resolver essa questão é a mesma que nós usamos para fazer outra, usando essas equações que estão aqui, né? Então, voltando aqui, ó, capacidade projetada, no caso aqui, se nós pegarmos uma semana, né? Vai dar, então, 7 vezes 24. Eu vou fazendo as continhas aqui para nós. Sete vezes 24, que dá 168 horas. Isso é a capacidade projetada. A capacidade efetiva é aquela que desconta os períodos de manutenção, tá certo? No caso da nossa manutenção, se nós olharmos a nossa questão, a questão diz que ela usa 4 horas por semana. 4 horas por semana. Então, o nosso PE é 4, né? PE é 4. Então, a capacidade efetiva vai ser 168 menos 4, que é igual a 164 horas. 164 horas, tá? A produção real é aquela que leva em conta o deslocamento que existe na empresa, não é isso? Então, nós vamos ver que aqui está dito o seguinte, que na movimentação dos produtos entre as máquinas da produção há um gasto de aproximadamente 1 hora por dia. Você tira o produto de uma máquina, né, desmonta, põe num carrinho, por exemplo, leva até outra máquina e monta lá. Você pega esse tempo e vai somando, né? Então, durante o dia, dá aproximadamente 1 hora. Então, esse daqui é um tempo que tem que ser descontado. Ele é o chamado de PFLU, né? Foi chamado aqui pelo autor. Então, o PFLU é 1 hora por dia. Vezes 7 dias vai dar 7 horas por semana. Tá certo? Então, o nosso PR, que é a nossa produção real, então vai ser o CE, que é 164, menos o 7 horas por semana, que vai dar então 157 horas. Tá certo, gente? Então é só fazer as contas aqui que nós vamos ver que nós vamos obter a utilização, né, que é 233, ou 157 por 168, que é 0,934, e o total de horas que eu já tinha calculado, que é 157 horas. Então, se nós voltarmos à nossa prova, nós vamos ver que a alternativa certa é essa daqui, ó, são 157 horas, como eu tinha calculado, e 0,934, que é a utilização da fábrica, tá? Então vejam que é um probleminha bastante simples, né? Para vocês foi simples, que as notas foram bastante elevadas nessa prova, né? Então aqui nós encerramos a nossa correção da prova, tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Lavínia, Rayane? Não, professor. Também não, professor. Tá certo. Então eu vou supor que a prova já está corrigida, vou encerrar aqui a correção da prova. E eu gostaria de saber com vocês como é que está o trabalho das equipes de vocês. Vocês duas estão na mesma equipe, Lavínia e Rayane? Isso, a gente está na mesma equipe. E em que pé que está o trabalho da sua equipe? Professor, a gente iniciou, deu início já, mas até então, aí só foi feito o início. O que você quer dizer com isso? Já definiram o tipo de indústria? Já foi definido. Indústria de quê? A gente tinha definido uma indústria de farinha, se eu não me engano, ramo alimentício, mas acabou ficando com a indústria de sorvete. De solventes? Sorvete. Ah, sorvetes. Ah, certo. Sorvetes, tá bom. E vocês já
Já estão se programando para fazer tudo certinho? Olha, está faltando um mês para vocês me entregarem isso aí, hein? Vocês já desperdiçaram 2 meses do prazo para fazer o trabalho. Vocês acham que vai dar tempo de fazer? Eu acho que dá tempo sim. Tem tempo. Lembre-se de que vocês têm que usar todos os recursos da nossa disciplina, inclusive aqueles que não foram vistos ainda, né? Então, vocês vão ter que ir fazendo aos poucos e tal, né? Bolando tudo, definindo o local da indústria e tudo mais, da empresa, né? Tudo isso aí tem que ser feito com bastante cuidado, tá? Tá bom. Eu sugiro que vocês, inclusive, se reúnam. Óbvio que não dá para nos reunirmos pessoalmente, mas se vocês quiserem se reunir via o próprio WhatsApp permite, né, fazer reuniões. Então tem o WhatsApp, tem o Skype, tem o próprio Teams aqui também, tem o Zoom, tem vários programas que permitem isso. Então é importante que vocês não fiquem parados, porque falta pouco tempo e, embora vocês tenham tido uma boa nota na prova, essa primeira prova vale pouco, né? O trabalho vale 50% a mais do que a prova, e a segunda prova vale muito mesmo, né? E vocês têm que fazer também as atividades do portal, não se esqueçam disso, tá bom? Tá bom, professor. Lembrando que eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem discutir, só colocar uma mensagem lá no grupo, e se precisarem, quiserem que eu participe da reunião, inclusive, não há problema, me avisando com antecedência, não há problema, tá bom, gente? Tudo bem, Rayane, Lavínia? Tudo tranquilo, tudo bem. Então, gente, Tudo tranquilo, professor. ótimo. Para a próxima aula, vai ficar a sessão 3.1 fica para a próxima aula. Então, se vocês não entregaram ainda, podem entregar até a quarta-feira, né? Eu mandei para o senhor já. Ótimo. Então, já está pronto. Para quem não fez, vocês podem avisar os colegas, né? Tem até a quarta-feira para fazer. E na próxima aula, nós vamos revisar, então, a sessão 3.1. E aí vamos dar uma olhadinha rápida no que vai ser a sessão 3.2, que vocês vão ter que entregar na outra semana. Tá claro isso, gente? Professor, o senhor quer que a gente envie qual sessão até quarta-feira? 3.1. Ok. Tá? Então é isso, gente. Eu vou, embora eu vou terminar a aula aqui agora, porque nós não vamos mais falar sobre nada, mas eu vou estar disponível. Se vocês quiserem falar comigo, eu vou estar até as 20h55 aqui, disponível para vocês. Então tem mais 10 minutos aí para vocês falarem comigo, tá bom? Ok, professor. Então, um abraço para vocês, tudo de bom então. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau, professor. Boa noite.